Olá, mozões! Bem-vindos ao Clichê Talks. Meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Nó da Clichê, e o episódio de hoje é duplamente especial. Eu tô com duas pessoas que revolucionaram o jeito que a gente vê leitura, o jeito que a gente consome conteúdos de leitura. Eu tô com o Pedro Pacífico, o Bookster, que tem um clube do livro famosíssimo, também é advogado, e com Marcela Ceribelli, dona da Óbvias, escritora e alguém que a gente ama receber aqui. Sejam muito bem-vindos! Obrigado! Delícia! Tá lindo demais isso Amigos, aqui, né? É um bate-papo de amigos. Não, os dois já vieram aqui. Eu fiquei muito feliz de ter vocês de volta, porque eu pensei, cara, essa dupla seria muito icônica, porque vocês dois estão em momentos muito... O Pedro sempre começou muito focado pra literatura, e eu acho que o Bom Dia Óbvio sempre tocou em assuntos que faziam a gente refletir, mas a última vez que você veio no podcast também foi pra falar do seu livro, né, amiga? E agora você lançou um novo. Foi pra lançar a Aurora, olha que bonito. Sim. Agora volto pra falar de sintomas. E com o Pedro, né, que é um ícone, uma referência de falar de literatura na internet. Eu tô muito feliz de... Parceiros. Não, muito. E vocês já interagiam antes? Vocês já eram amigos antes? Sim, a gente já... ela já foi no meu podcast, no Daria um Livro. Foi também quando você tava já recém-lançado, acho. Recém-lançado, e a gente leu juntos no seu clube Caderno Proibido. É verdade, lemos Caderno Proibido. É verdade. Foi um presente que você me deu, Maravilhoso, sabia? não é? Você sabe que eu dei Caderno Proibido pra várias mulheres da minha vida? É muito lindo. É sobre o quê? Proibido. É um diário de uma mulher na década de 50, e realmente foi escrito nessa década, por uma autora italiana, na Roma, dessa década de 50, e ela, inclusive, é uma autora que influenciou a Helena Ferrante. E Que você é super fã, e é Marcela. um universo muito feminino esse livro, porque basicamente é uma mulher que tem uma vida comum de dona de casa, que tá seguindo lá, né, vou cuidar da família, não vou ter meus próprios desejos, minhas próprias vontades. E ela se dá o luxo e comete, assim, uma coisa errada, que é comprar um diário, que é proibido, para começar a escrever sobre a própria vida. Uau! E ao escrever sobre a própria vida, ela começa a enxergar a sua vida, entendeu? Quando você... ela elabora a vida. Até ela escrever, ela não tinha ideia do que ela estava vivendo. Quando ela começa a escrever, mas percebia, tipo, cadê eu nessa história toda, assim, né? E isso assusta ela um pouco, né? Porque fala, pô, como é que eu... Será que eu queria realmente estar sabendo de tudo isso? Enxergando esse cenário mais amplo? Então é maravilhoso. Tem alguma coisa a ver? Eu lembro quando faz muito tempo que eu li A Hora da Estrela no colégio, né? E um assunto que eu lembro que a gente debateu muito era sobre a beleza da ignorância. Existe um pouco isso ou não? É um pouco sim, existe sim isso. Na Hora da Estrela tem a Macabea, que tem isso da ingenuidade, né? Daquela mulher que não realmente tá meio perdida, ela vai sendo enganada um pouco. Nesse caso, é uma mulher que não reflete sobre a própria vida. Entendi. Né? Então tem um pouco isso. E ela se questiona em uns momentos isso. Eu amo que vocês dois têm uma característica que eu acho que está sendo cada vez mais valorizada, que é a curadoria. Então existe do lado do Pedro, acho que uma curadoria de livros muito forte. Do lado da Marcela, além do óbvio, assim, eu penso na curadoria dos convidados que vocês têm e os temas que vocês abordam. Isso tudo é realmente muito valioso. Como que é esse processo? O que passa na cabeça de vocês quando, por exemplo, você escolhe um convidado, amiga? Tem dois processos que rolam no paralelo. Primeiro, obrigada, né? Porque a gente chegou agora no episódio de número 300 do podcast. Foda! Nem eu acredito. É muita consistência, né? Assim, teve que acreditar muito. E demora, né? Lógico. Quando as pessoas falam, nossa, bombou rápido, né? Você fala, não, são 6 anos. É muito louco, é muito né? tempo, né? As pessoas não percebem, não. assim, o caminho. E eu acho que até caminho... Nossa, 6 anos, a gente não tem ideia E mesmo. a Óbvias vai fazer agora em julho 10 anos. É uma década. Amiga... É. Mas posso falar que pior que faz sentido? Porque eu lembro de começar a acompanhar a Óbvios em 2015. Nossa, Calma. você tava lá desde o início, então? Eu tava lá desde o início, porque eu lembro que eu tava em Nova Obrigada. York e eu pegava muito como referência. Porque eu Linda. sempre tive referência de design gráfico de vocês. Que eu acho que sempre foi... E era o que eu estudava. Então... Caramba. As meninas do time de redação te amam muito, sabia? As minhas Gen Zs. Muito jovem, né? Muito jovem. Elas te amam muito. Eu falei que eu vim aqui todas elas.
Sabe, uma coisa bem assim. Meu público são as mães, o público são as Gen Z. A gente tá muito completo aqui, É. gente. Eu falo com a faixa ali dos 30, 40, acho que a gente tá bem dividido, né? Não é? Dá A gente pra pode fazer... reunir. Mas te respondendo da curadoria, acho que tem 2 caminhos legais, assim. Primeiro, quando a gente decide um assunto, e aí a gente vai atrás da pessoa mais apropriada para falar sobre aquele assunto, ou uma pessoa que é um personagem interessante, e a gente vai a partir disso. Mas uma coisa que a gente tem feito desde o início do ano passado, que tem sido muito legal, porque, querendo ou não, o Bom Dia Óbvias é menos sobre personas com muitos seguidores e mais sobre especialistas. Exato. E hoje, para você conhecer as pessoas, muitas vezes esses especialistas eles precisam ser criadores de conteúdo. Mas não necessariamente a pessoa mais apropriada para falar sobre o assunto é uma pessoa Sim. que sabe ligar o celular. Então a gente começou a entrar em contato com as faculdades. Então, o FRJ, o UEL, USP, Unicamp, me deem os especialistas que vocês têm sobre tais assuntos. Que processo interessante. E tem vindo muita gente legal. Tá sendo muito, muito diferente e muito especial, porque também varia sotaque. Porque eu penso que quando a gente fala sobre podcast, diversidade é voz. O Brasil é muito grande, né? Muito. Então, acho que isso tem sido muito rico pra gente. Que demais. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É óbvio, a gente, né, que mora em São Paulo, fica só escuta as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas. Então, mudou alguma coisa quando você começou a escrever livros? Será que seu filtro, de certa forma, começou a ficar maior pra trocas de ideia ou não? Eu acho que sim, mas eu acho que principalmente eu comecei a falar mais de mim. Eu tinha uma coisa no início do podcast que é tudo menos eu. Aham. Não, eu não sou a estrela disso aqui, eu não estou aqui pra brilhar. Eu não tô estou aqui mediando. Tanto que eu lembro que foi uma briga pra conseguir te convencer a fazer o podcast, não é? Eu lembro disso. Sim, o vídeo mais ainda. É. Sim, teve que vir, de fato, o Globoplay e falar, olha, é vídeo. Porque eu não queria. Eu não queria. Eu tinha uma questão com o protagonismo. E eu ainda me vejo muito pouco protagonista do programa, né? Eu sou uma porta-voz das ouvintes. Então, quando eu faço o roteiro, eu me pergunto o que as ouvintes querem ouvir. Então, eu tento me colocar bem, mas como a Aurora, eu me coloquei muito mais vulnerável e teve um retorno tão legal, acho que eu fui tomando mais coragem de que eu também tinha algo pessoal para trazer. Então, acho que isso mudou muito no livro. Não, algo que o livro mudou no podcast. E em Sintomas eu tô completamente despida. Perfeito. Aí mudou completamente. Eu amei que a gente já abriu 2 parênteses e um que você trouxe agora, Má, que é coragem. Eu acho que... Conta um pouquinho, amigo, como é que foi a coragem de escrever seu livro. Acho que também tem essa parte se desnudar, né, na escrita. Até a gente estava falando do livro, Caderno Proibido, que ela começa a refletir sobre a própria vida e elaborar, né, os seus próprios sentimentos e vivências. Isso aconteceu muito comigo quando eu escrevi meu livro. Dá muito medo escrever um livro, pelo fato de eu ler grandes escritores e falar como é que agora eu vou escrever alguma coisa, quem vai querer ler o que eu vou escrever e como é que eu vou conseguir colocar aquilo no papel. E nesse processo foi muito interessante eu me encontrar e me redescobrir em muitos momentos. Porque quando eu falo de um livro que vai abordar o tema da leitura, mas muito mais do que a leitura, como a leitura me transformou e me permitiu me aceitar quem eu sou hoje, porque o meu livro é isso. O meu livro eu tento voltar lá atrás e entender desde o primeiro momento que eu começo a me sentir alguém que não se encaixa no padrão que a sociedade quer de mim, como isso começa a me gerar uma situação e uma sensação de eu não posso ser eu não posso ser quem eu sou. E tem coisa pior do que você não poder ser E quem você não pode amar quem você quer amar. Mas acho que antes de pensar em amar, assim, eu não posso ser eu, porque se na escola as pessoas querem, esperam de mim um comportamento do moleque da minha idade, que todo mundo tem que fazer tudo igual, né? Eu tenho que chegar com a calça rasgada de jogar futebol, mas eu não jogo futebol. Eu tenho pavor da aula de educação física. Pavor! Virou um trauma a aula de educação física. Eu ficava menstruada toda semana pra não ir. E quando você começa a ter essa consciência de que meu jeito natural não é um jeito certo, e se ainda meio criança para adolescente é uma coisa meio incerta, você começa a entrar num estado de alerta que é insuportável. Um estado de sobrevivência, né? Um estado de alerta, assim,
tudo que eu vou começar a fazer é pensado e prestando atenção na resposta do outro. Então você fica agindo de uma forma que assim, não, isso, será que se eu me comportar, será que se eu sentar assim? Será que se eu sentar assim vão me zoar? São castelos de vidro, né? E coisas muito pequenas no dia a dia. Então é uma coisa tão exaustiva, isso desperta uma ansiedade tão grande, uma angústia tão grande, que são anos, né? Eu me assumi com 27 anos, então por 27 anos eu vivi isso. E, além disso, tem um processo muito forte, né, que eu trago no livro de apagamento de quem você é. Você não conhece o Pedro. Por quê? Porque foram tantos anos criando uma pessoa que não era eu, então esse Pedro vai gostar disso, o Pedro vai se comportar assim, ele vai falar assim, e você não sabe mais o que você criou pra você, pra ser quem você é, pra satisfazer a sociedade, e o que tem um pouco do Pedro lá. Então, eu tô, desde então, faz 5 anos, né, que eu me assumi, é um processo de redescoberta do que realmente eu gosto, de quem realmente eu sou, né? Eu fui me condicionando, porque são coisas que por tanto tempo vão se repetindo, que você acha que é você, mas não era eu, né? Então, quando eu começo a olhar para trás e chegar nessa reflexão que eu consigo identificar hoje, o livro me permitiu muito isso. Porque eu comecei a descobrir e relembrar coisas que eu não lembrava, de momentos muito chaves, assim, na minha vida que aconteceram. E por que eu reagi dessa forma? Né? Por que eu me senti dessa forma? De onde vem tanta ansiedade? De onde vem tanta angústia? E o mais louco de tudo é, desde que eu publiquei, o que eu recebo de mensagens de pessoas que dizem assim, cara, você escreveu a minha vida aqui. Você descreveu o que passava dentro da minha cabeça. Eu acho muito louco que a gente não tem, muitas vezes, até como criadores, noção do impacto da nossa voz. Então, quando a gente pega, por exemplo, vocês dois tiveram a coragem de escrever um livro e vocês são pessoas que leem autores, né, muito fantásticos, premiados, etc. Mas ainda assim vocês tiveram a coragem de colocar em palavras coisas que, pro seu público, se tornou um jeito mais palatável de você receber aquela informação, de você conseguir absorver aquilo. Talvez lendo grandes autores, óbvio que, né, varia, mas vocês conseguem acessar um nível de intensidade ali, de compreensão, que talvez outras pessoas não consigam, e elas precisam desse tipo de material na mão delas pra pacificar alguma coisa. E mais atualizado também pro dia de hoje, né? Quem tem a sensação, já passou por essa sensação de você ler num livro um sentimento que você teve muito parecido e uma vivência muito parecida, parece que aquele livro tá, tipo, saindo e vindo conversar com você, né, e te abraçando. É um acolhimento muito forte, né? Então, tenho certeza que o livro da Má também trouxe isso para muitas mulheres, né? Não só mulheres, mas a gente dialoga com um público que tá vivendo muitas questões e que é difícil a gente entender o que a gente tá vivendo, sabe? Essas angústias. E a leitura acaba que é uma camada mais profunda com a gente e muito pessoal, porque a leitura, primeiro que a gente sempre lê em voz alta, mas dentro da cabeça, né? Então, é uma conversa. A gente tem um outro acesso às pessoas. É muito diferente de um Reels no Instagram. Eu acho que a pessoa acaba tendo uma concentração ali. Claro, a gente é multiformatos, né, amigo? Mas eu acho que quando uma pessoa que passa pelo que você passou, que é um pouco até do processo de masking, né? Totalmente, que chamam, totalmente. Né? A Erika Hilton falou muito bonito sobre isso no podcast do Mano a Mano, que ela falou, de repente eu descobri que o que eu era não era aceitado. Mas como que o que eu sou não é aceitável? Como é que eu vou viver? Quem decidiu que não era o correto? Então, acho que são questionamentos que revolucionam a sua existência, né? É ser quem você é, né? Isso da Erika é muito forte, eu gosto muito das falas dela, porque você imagina você ter essa sensação quando você ainda é criança, 10 anos, 11 anos, e você não tem com quem você falar, porque você não sabe nem verbalizar isso, você tem medo de falar sobre isso, você acha que só você vive isso. Então, o sofrimento e a dor de você não poder ser quem você é desde cedo é muito solitária. Porque você não pode compartilhar isso com ninguém. E você não tem referência, você não tem representatividade. Pelo menos eu não tive. Eu não tinha uma vivência de um menino gay. Sim. De um adolescente gay. Quantos você tem? 32. Nossa. Você entendeu? É muito punk, né? Porque a gente é jovem, eu também não lembro de ninguém
ser gay ou lésbica na escola. Eu nasci em 1990. E nem na TV, você entendeu? Não tinha um Heartstopper, verdade. não tinha um Me Chame Pelo Seu Nome. Eu não sabia que isso poderia existir. Aham. O Pra mim, Heartstopper. o gay era o alvo de chacota, o personagem estereotipado lá Alívio cômico. no Zorra Total. Era isso que existia pra mim, é isso. Então, se eu for ser gay, eu vou ser isso. E não é só que não tinham referências, eram os amigos héteros zoando um ao outro chamando de viado, né? Sim. Então, tipo, não só não É tinha ruim, referência, é como ruim. era uma Mascara isso, mascara, esconde, reprime. E eu pegava isso e enfiava lá dentro, aqui no meu cérebro, escondia. Mas como é que você vai esconder quem você é? Então, isso tinha uma repercussão de uma angústia tão forte. E o que eu também recebo de mensagens, né, por conta do meu livro, é não só de pessoas que tiveram questões com sexualidade e de familiares, então, que pela primeira vez entendem o que o outro passou, né, aquela pessoa que ela ama passou, mas de pessoas que por algum motivo também não sentiram pertencendo ao padrão. De alguma maneira, não só a sexualidade. Exato. Que ficam insistindo a todo momento, eu preciso me encaixar aqui, eu preciso me comportar dessa forma, né? Eu preciso parecer assim com o meu corpo. Eu não tenho né? Eu não gosto de sair muito, mas eu tenho que me forçar. São vários, né? A gente se podando o tempo todo pra conseguir agradar o outro. Dentro do podcast e também dentro do seu livro, você deve também ter recebido muitos feedbacks onde as pessoas elas agradecem por ter dado uma luz para assuntos que não eram falados, né? A gente, principalmente quando a gente pensa no mundo da mulher, eu acho que a Óbvios pavimentou ali muitas conversas e foi até um iniciante de muitas conversas que eu sei que eu tive com amigas. Eu fico muito feliz com isso, assim. Tanto que logo no início de Sintomas, eu abro falando sobre a importância de dar nome às coisas. Aham. Porque eu acho que, estruturalmente, nós, mulheres, a gente tem uma tendência a achar que tudo é uma questão nossa e individual. E na cultura de autocuidado, e eu me permito aqui colocar muitas aspas, porque o cuidar de si é muito diferente do autocuidado como nos foi vendido. E nessa cultura de bem-estar, a gente acabou entendendo que se a gente não tá feliz é porque talvez a gente não esteja se cuidando direito, a gente talvez não esteja... E o se cuidar tem tanto a ver com estética, né? Então, assim, essa cultura que eu chamo até desse amor próprio adestrado, que é, então você vai ter que ter muitos rituais. Se você tá angustiada, talvez você precise meditar um pouco mais. Se você está exausta... Tomar o seu matcha gelado, numa aula de Exato! yoga, né? E isso Fazer vem uma de máscara. muito tempo, assim. Eu trago muito da pesquisa da Francine, que é uma pesquisadora da UFRJ, que eu conheci ela justamente nessas pesquisas de especialistas de faculdade, que ela fez uma pesquisa sensacional sobre a criação da mulher neoliberada, que vem ali no início dos anos 90. Ela fala muito sobre as revistas femininas direcionadas. E justamente o que é essa mulher neoliberada? A mulher neoliberada, ela não precisa de ninguém. Porque ela tem uma carreira e ela vai ser uma mãe bem resolvida e ela tem um casamento em que ela faz muito sexo e que ela... E a gente caiu numa cilada. De achar que a gente consegue fazer tudo isso. Que a gente deve. Que a gente deve. E achando que alguém Perfeitamente. está conseguindo. Porque isso vai te deixar mais feliz, né? Exatamente. Quando você chegar lá, você vai ficar feliz, mas tem sempre uma coisa E aí você melhor. nunca vai chegar lá. De repente, agora você precisa fazer pilates, e agora de repente... Mas pior do que isso, eu acho que... E aí Sintomas entra muito nisso em relação ao amor, porque em Aurora eu exploro a exaustão feminina, e em Sintomas eu comecei a entrar num relacionamento. Porque nesse ideal feminino e dessa mulher tão neoliberada, o relacionamento é mais um asset. E quanto mais você achar que você precisa de uma relação, maiores são as chances de você entrar numa relação completamente infeliz. Só que ainda pior. No mito da mulher neoliberada e essas do que eu chamei no livro da cilada da mulher de boa, é agora o fato de que uma mulher bem resolvida não precisa de ninguém. Ela não é monogâmica. Ela não quer, ela não precisa do outro. Quem se beneficia em relações, e aí sim precisa de um recorte heterossexual, da mulher que não precisa ser assumida, que ela não precisa, que ela não quer ter nada com ninguém, que ela não quer ter sentimentos? Quem é que tá ganhando? Perfeito, só o homem. Qual que é a liberdade sexual que a gente tá defendendo feminina?
Porque, além de tudo, quando você fala sobre mulheres negras, aí eu trouxe a Sabrina Strings, que ela tem um livro sensacional que fala The End of Love, e ela traz todos esses recortes. Para uma mulher branca, padrão, talvez seja libertador poder falar, a gente tá só ficando sério, não tem compromisso. Mas para a mulher negra, que dificilmente foi assumida ao longo da história dela, não tem liberdade nenhuma o ficando sério. Então tem toda uma libertação desses nomes e da gente parar de aceitar as coisas como elas vêm pra gente. Porque, infelizmente, o patriarcado ele muda de roupagem. Então, vou até pegar um pouco pra gente aqui encontrar essas conversas. Houve um tempo em que não poderia ter um homem que se relacionasse com outros homens. De repente pode, mas vai ser engraçadão. Então você pode ser gay, mas não vai ser gay com Não vai ser muito complexidades, gay, né? vai. Você tem que ser engraçadinho, assim. Entrevistei Marco Pigossi, a gente falou sobre isso. Como graças a muita evolução, né, foi se elaborando esses personagens. E para as mulheres, se a gente continuar tratando dores estruturais na terapia e não falar assim, eu passei por isso, você passou por isso, elas passaram por isso, é uma coisa muito maior do que a gente ficar na terapia falando, ai, o fulano não responde minha mensagem, ai, tô tão cansada, mas será que é porque eu não durmo bem? Ou será que é porque a gente está o tempo todo tentando chegar num lugar que a gente não vai chegar e com comparações que são muito injustas. E numa internet que fala que é sobre força de vontade. Com quantos anos você começou a se abrir disso com as suas amigas ou com a sua terapeuta? Olha, eu acho que os meus primeiros questionamentos estruturais vieram juntos com a óbvia, assim. Acho que ali por volta dos meus 26 anos. 2015 eu lembro que foi um ano que o feminismo começou a, tipo, ser mais falado, ser mais trazido, até de uma forma bem midiática, né? Então era uma coisa muito... era um feminismo bem liberalzão, né? Então, eu lembro de eu e várias amigas, a gente caía um pouco nesse conto do tipo, faz o que você quiser, não importa, e hoje em dia tá, tipo, todas... Eu quero meu cafuné, entendeu? Eu preciso disso, eu preciso de uma ajuda. Se sentindo culpada, né? Mas isso que você falou E achar que você tá pedindo muito. do óbvio, quando você criou, porque pra mim foi muito também por meio dos livros que... Eu acho que quando a gente começa a falar sobre temas que ainda não são sobre nós, a gente começa a... Isso passa dentro de nós, né? Então a gente começa a se entender que a gente tá envolvido nisso também. Se você vai entrevistar alguém pra falar sobre um tema X, no fim você tá confrontando com o que você pensa sobre isso, com as suas próprias vivências. Então, pra mim também foi por conta do Bookster que eu consegui me aceitar. Por quê? Porque se eu a vida inteira aprendi que o diferente era algo ruim, era algo a ser evitado, porque foi essa mensagem que eu tinha dentro de mim, tudo que é diferente é ruim, então eu tenho que ser o padrão. Quando eu começo a ler, e eu começo a ler o diferente, que até então não chegava em mim, começou a chegar em mim esse diferente, porque por conta das redes sociais e de indicações de outros perfis, e eu começo a falar assim, pô, como é que eu tava tentando achar, como é que eu achava que todo mundo era igual, se eu tô lendo uma mulher que escreveu um livro que se passa, né, na Somália, na década de 50, um homem que nasceu no Japão escreve sobre questão de sexualidade na década de 40. Como é que eu tô tentando me enquadrar e me resumir a um grupo, uma bolha de São Paulo, que todo mundo vai com uniforme, não sei o quê? Eu não sou isso. Como e aí isso é muito libertador, porque você enxerga nessa diversidade errada, que não, ao contrário, a diversidade é algo a ser celebrado, algo a ser vivido, é inevitável. E foi isso que me fez aceitar que eu era um homem gay e me fez ficar bem com isso. Falando agora um pouquinho de comunidade. Vocês dois têm comunidades fortíssimas e eu quero entender o que mais puxa as pessoas constantemente daquilo que vocês fazem. Existe algum tópico que é em comum ou acaba sendo... Cada hora pode ser um livro que o Bookster recomendou, então tem um senso ali que é um pouco maior? É difícil responder, porque talvez a comunidade pudesse responder melhor do que a gente. Mas Bom, primeiro que a gente brincou com a coisa das idades, o que eu sinto é que o meu público não é pela idade.
mas são mulheres em algum momento da vida que estão interessadas e curiosas em questionar tudo aquilo que foi dado a elas. Então, já vi a coisa mais bonita que tem. Quando vem avó, mãe e filha assinar o livro. Ai, gente. Fico muito emocionada. Porque, e aí elas trocam, aí vem, olha, o Aurora a gente passa de uma para outra. Acho muito especial. Porque isso, uma troca geracional. Mas eu não acho que tem a ver com uma menina de 18 ou uma mulher de 70. Eu acho que tem um momento de vida que tem muito a ver com isso. E aí elas se encontram, né? Muito bonito, assim. A fila dos autógrafos, elas fazem amizade. Tem uma coisa Isso é muito fofo, cara. E eu acho que a comunidade é sair só do digital, né? Ter esse encontro que eu acho que é muito importante. Porque eu sinto, as pessoas estão cansadas cada vez mais da artificialidade das redes sociais. Então, quando ela sente que ela faz parte da comunidade, daquela pessoa que ela segue e acompanha, ela tá participando um pouco da vida daquela pessoa, né? Então, ela sabe das dores, ela sabe das vivências. Você fala uma coisa, ela vai te falar, porque você falou isso no seu livro, que você viveu. Ela sabe quem é seu pai, a sua mãe, a sua relação. E aí tem os encontros, o Clube do Livro permite os grupos se formam, e eles se encontram, né, nas cidades. É esse senso de eu não estou sozinho. Pertencimento. E eu acho que o que tem muito a ver comigo e com a Marcela é ela falou isso em alguns momentos aqui, que não é pra falar só na terapia, e eu também falei da questão do sofrimento ser solitário. A gente tá falando em compartilhar dores. E quando você compartilha dores, isso te conecta muito com as pessoas. A vulnerabilidade. E conecta entre elas, porque tem muita gente aí doída que não sabe que outras pessoas pensam e sofrem igual, ou tem as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, ou que você pode aprender mais sobre você a partir do questionamento do outro. Então, quando você começa a juntar pessoas que estão, né, querendo compartilhar, isso une, não tem jeito. Não, principalmente porque elas conseguem ver pessoas que elas admiram, que passaram por coisas que talvez elas estejam passando e conseguem dar uma voz não só de luz, mas acho que mais do que como superar isso, é tipo, eu também passei por isso. Eu também passo por isso. Então, acho que também dá um senso, assim, de conforto mesmo. Sim, um acolhimento. Um acolhimento muito grande. Eu passei e eu sobrevivi. Acho que isso é a questão mais importante, assim. Eu também tive uma crise de pânico, eu também fui parar no hospital. Exato. Mas eu tô aqui agora. Eu também tive uma relação com traços de violência, mas eu tô aqui agora. Então, assim, acho que tanto que eu falo sempre, assim, eu não tenho as respostas, mas eu queria que a gente mudasse as perguntas. Porque isso, pra mim, é o essencial. Não tem resposta certa de como que você se liberta de ser quem você é. Não. Mas talvez você possa se perguntar, o que hoje não sai da minha cabeça? O que hoje faz com que eu me sinta infeliz? Isso que você disse sobre a maior dor que existe, ser quem você é, isso é uma coisa que eu acho que inclusive tá no The Body Keeps Score, o Corpo Deixa Marcas. Você não leu, né? Não. Não, porque não é o seu perfil de leitura, mas eu juro que é muito bom, amigo. Eu amo, eu juro que é muito bom, eu juro que você vai dica. gostar muito. Porque tem a ver com trauma e corpo. E muitas vezes o trauma, a gente acha que fica só na nossa cabeça e passa. E um dos maiores traumas que a gente pode ter é esse trauma diário. É traumatizante você sentar e se perguntar como que é a maneira certa. Putz, me pegaram, me comportei errado. Será que descobriram? Então, o corpo vai reagindo ao que está acontecendo na sua cabeça. E como é que a gente pode fazer com que o trauma não cristalize e vire outras coisas, assim. Isso que você falou do corpo é muito doido, porque quando eu era criança, eu lembro de quando alguém ligava em casa, eu atendia, acho que minha voz era um pouco mais fina, e as pessoas me falavam, oi, Bru, achando que era minha irmã. Isso pra mim era um trauma. Toda vez que eu atendia o telefone, eu ficava com muito medo que a pessoa ia me confundir com a minha irmã. Você engrossava a voz? Eu não sei, acho que eu tentava, mas a pessoa vinha com essa questão, assim. E hoje você tem podcast. Isso, Que bonito, né? Eu gravei meu audiobook. Exato. Eu gravei meu audiobook com a minha voz. Isso é uma cura, né? Mas essa coisa da prisão, né? É muito louco, porque até esses dias eu tava conversando com uma pessoa que eram
é um pai e tem filhos e era casado. E ele falava, né, do medo de se libertar quando envolve outras pessoas, os filhos, né, a vergonha dos filhos, o medo dos filhos sentirem vergonha, tudo. E eu falei pra ele da questão do meu padrinho, né, que eu falo no meu livro, que o meu padrinho, até os 93 anos, que o meu padrinho é gay, é meu tio-avô. E é pra quem eu dedico o meu livro, né, ao meu padrinho e aos silenciados. Até os 93 anos, ele nunca falou com a família sobre a sexualidade. Foi a partir do meu livro que ele falou. Né? Foi a partir da minha vivência. Inclusive, no meu audiobook, eu gravei um pós-fácil depois, porque eu falo sobre a vida dele até a publicação do livro. E como é que foi isso depois para ele, assim? Que é uma transformação de vida. Então, você vê uma pessoa de 95 anos mudando o corpo também, sabe assim? A postura, a forma de falar, né? O sorriso, o abraço. É muito louco. Porque você pensa assim, 95 não, a pessoa já não importa, né? Não, Imagina. A pessoa quer viver, ele queria me acompanhar nos lançamentos dos livros. Ah, coisa linda. Sabe? Ele queria saber como é que foi. Ele assistia todas as minhas entrevistas. Ele me mandava WhatsApp, assim, quando ele assistia uma entrevista com o Bial, que é uma das coisas mais lindas. Né? Ele falava assim, basicamente, você compensa as minhas passadas angústias. Meu Deus. Eu vivo em você o que eu não pude viver. Então, é muito doído isso, né? Se você pensar. E a quantidade de pessoas que ainda vivem essa dor tão solitária. E quando você divide, quando são esses grupos, eu acho que o que sai dali é ainda mais valioso. Porque cada um vai ter sua dor individual, talvez a sua maneira de sair daquilo, mas eu tenho essa piada que é médio engraçada, porque nas noites de lançamento eu fico contando quantas mulheres vêm e falam que se separaram. Porque eu brinco que eu sou uma destruidora de lares. A Daenerys, né? A libertadora. Não sei. Porque o bicho-papão da mulher adulta é a solidão. Só que a solidão a gente tende como não ter alguém do nosso lado afetivamente. E quando você na vê... sua e tá aí pra isso. Exatamente. Só que primeiro que a gente é sozinho e acabou. Mesmo numa relação. E se a gente acha que... Isso é uma das primeiras coisas pra aceitar. Que é a gente vai ter que se haver com a nossa solidão, senão a gente não vai sobreviver. Perfeito. E segundo, essa união com relações que não são sexualmente afetivas. Que é algo que a nossa sociedade ainda tem muita dificuldade de entender, né? Eu me separei e eu percebi, nossa, a sociedade é feita para casal, né? Como tudo é feito para o casal, como a gente ainda demora, ou pelo menos no Brasil, assim, a entender, primeiro, que estar sozinho é algo legal, e dos amigos. Nossa, mas eu sinto que eu sempre tive a sorte muito grande de ter um grupo de amigos enorme e de ter, assim, grandes amigas. Eu tenho um grupo que a gente é em 4. E assim, desde os 15 anos... Não sei se vocês viram aquele meme, tipo, como você se sente quando você conversa com alguém que te entende emocionalmente. Aí um bando de flor abrindo, assim, tipo, dia lindo. Essa sensação mesmo. E eu acho que eu tive o privilégio de ter isso desde muito nova, assim, desde os 14, 15 anos. Onde é um espaço que não tem julgamento, só tem compreensão, só tem carinho, Nossa, só tem... isso. E todas fazem terapia desde muito cedo. A gente até fez uma dinâmica muito maravilhosa uns 3 meses atrás, eu tava contando pro meu namorado, que eu achei que eu tava sem pauta pra terapia. Eu tava tipo, nossa, gente, eu tô fazendo isso aqui toda semana, tá meio chato. Deixa eu perguntar pra quem me conhece melhor, tava jantando nós 4, eu falei, gente, o que vocês acham que eu preciso trabalhar na terapia? Porque faz tempo que, tipo assim, não tá... tanto. E elas me conhecem tanto, e por elas também fazerem terapia há muito tempo, não ia vir uma coisa tipo, ai, Viti, sei lá, você tá falando muito, entendeu? Ia ser uma coisa mais aprofundada. E a gente criou essa roda. Então, cada uma começou a falar pra outra o que achava que poderia trazer terapia. Difícil de não levar pro pessoal, mas tem intimidade. Exato. Deixa um bilhetinho, assim, você precisa trabalhar isso. Mas é tanta intimidade. E assim, a gente sabe aonde consegue chegar na outra, a gente sabe o que fere, o que não, como falar. Então, eu sinto que isso que atualmente está sendo descoberto, né, essa amizade feminina, ou até aquela passagem de Sex and the City, que a Charlotte fala, que talvez elas sejam as almas gêmeas, eu acho que isso é uma coisa que eu ganhei há muito tempo. E é muito interessante observar como
tá sendo mais defasado isso, né? A gente conseguir encontrar esse conforto nas nossas amigas. A gente começar a prestar atenção, putz, entrei num relacionamento, mas eu não posso deixar isso de lado, porque é isso que vai me sustentar durante muitos anos. Um relacionamento amoroso nunca vai cumprir isso. E é doido porque isso, numa relação de amizades entre homens héteros, não existe isso. Nossa, meu namorado falou, eu nunca conseguiria começar a puxar esse assunto com os meus amigos. Gente, Mas meu nunca. namorado- Compartilhar emoções, gente. Meu namorado tem amizades muito diferenciadas e eu acho que isso foi uma das coisas que me Que fez legal. me apaixonar loucamente Mas por é ele. raro, eu acho. Muito Muito raro. raro. Muito raro. Me relacionei legal nessa tanto vida, é eu que nunca eu tinha fiz visto. amigo... Quando eu, assim, até me assumi, eu não tinha um amigo gay. Eu não conhecia uma pessoa gay. E aí, quando eu fiz amizades com amigos gays, que aí sim começaram a me permitir ter esse tipo de troca muito maior. Porque quando eu tava com os meus amigos héteros, se eu tinha essa troca, eu ia aceitar essa coisa de viagem. Você tá louco? Fala de sentimento? Não Vamos existe. jogar bola. Sério? Vamos beber cerveja. É que nem a trend do TikTok, que um liga pro outro pra dar boa noite. É maravilhosa E aí, essa. tipo assim, um amigo hétero liga pro outro pra dar boa noite, e o que o outro fala? Virou viado? É. Você viu essa, amiga? Não vi. Não vi. É um bando, tipo assim, é um homem hétero ligando pro outro só pra dar boa noite. Falando, tipo assim, Do nada, assim. boa noite, amigo. Aí ele, não, o que você quer? Fala. Não, só liguei pra te dar boa noite. Virou viado agora? Começa, tipo assim, Só que é dentro desse muito ambiente que complicado isso. você não pode ter um cuidado, né? Tipo assim. Sobra pra alguém. Uhum, E é muito comum sobrar pra parceira. perfeito. Então, além de parceira amorosa, você tem que ser melhor amiga, possivelmente meio terapeuta, e segurar e sustentar tudo aquilo. E meio mãe. Meio É, eu tava sendo fofa. num padrão terrível, assim, de relacionamento heterossexual, você vira mãe, terapeuta, melhor amiga, com muitas aspas, porque na verdade você tem que suportar. E quantas vezes, assim, aí o cara tá em depressão, aí você fica lá. Isso porque a pessoa não compartilhar, vai ser muito ruim pra ele também. Ele tem que Muito. compartilhar os sentimentos. Fica um bando de homem totalmente fechado, tudo ruim aqui, a pessoa não quer enfrentar. Uma hora ela vai ter que enfrentar esses fantasmas, né? Não, e isso sai pra outros lados, Vira gente. raiva. Não, Viram outras coisas. droga, álcool, 1000 coisas que assim, você olha e fala, meio triste. Fuga, né? Bom, vamos entrar pro nosso quadro Confissões Nada Clichês, onde eu vou fazer Não. algumas perguntinhas e vocês vão me responder. Pode elaborar um pouquinho, tá? Qual foi o último livro que emocionou vocês de verdade? Ai, quando fazem pergunta de livro, tudo some na minha cabeça, tá? É muito complexo, né? Eu vou falar o último livro do clube que eu li, que é o... Não. Agora eu não sei. Tá, vai. Foi o que eu gostei bastante. Que é o 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, de uma autora turca, da Elif Shafak. E ela vai contar a história de uma mulher, uma prostituta, que vive na Istambul. Na verdade, começa o livro, ela faleceu. E ela faleceu de uma forma totalmente brutal. Ela é encontrada num cesto de lixo. E o que acontece? Tem estudos que dizem que depois que você falece, o seu cérebro funciona, tem atividade por 10 minutos e 38 segundos. Então, a gente vai ter 10 capítulos e mais alguns, ela em cada capítulo, com o cérebro vivo, relembrando coisas da vida dela. Pra gente Jesus entender amado. Tô em como é que a choque. gente chegou lá, você entendeu? Aham. Como é que ela chegou nesse estado de uma sociedade totalmente machista, né, que é reprimida pela religião, muitas vezes. É muito, muito legal, assim. As pessoas Você se já apaixonaram. leu no clube? Já lemos. E aí, inclusive, quem fez a live com a gente no clube foi a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Que a gente falou muito da questão da morte, né, das últimas memórias. Nossa, ela é... Então, as pessoas, foda. assim, se apaixonaram por esse livro. Ele é maravilhoso. E o seu, amiga? Eu vou citar dois que estão no meu clube. Também não é à Perfeito. toa, né? Uhum. O primeiro, porque eu acho que quando a gente fala sobre nos emocionar de alguma maneira, a gente acaba indo sempre pra uma questão mais de tristeza. Total. Pode ser que tenha despertado uma coisa Exato. mágica em você. O All Fours da Miranda July, que é de 4, que é sobre essa... Na verdade, é meio autoficção, é algo que eu amo, né? Eu sou muito a favor de mulheres escrevendo em primeira pessoa, porque... Enfim, são as autoras que eu amo. E ela fala sobre essa mulher que tá chegando nesses 40 e poucos anos e começa a ter uma necessidade
insana de espaço, individualidade, entender a sexualidade dela, ao mesmo tempo que ela tá entrando na menopausa. E eu gargalhava. Assim, Irado! assim, você queria sentar com essa mulher pra tomar um vinho, sabe? Mas é um livro bem revolucionário e engraçado. Eu gosto do senso de humor dela, sabe? Meio irônica, sabe? Às vezes fala, que louca! Maravilhosa. E que está no clube e também na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. E aí sim, para mim, um dos melhores livros já escritos na história, porque ela trata sobre trauma, sobre um relacionamento abusivo que ela teve com outra mulher. Então, assim, quebra muito das coisas que a gente fala. E, assim, a maneira como a Carmen Maria Machado ela escreve, eu acho que é de uma coragem. Ela tem isso que a gente falou, né? De escrever, sendo que admiramos muitos autores. Para mim, a Carmen, ela me libertou de muitas coisas, porque a escrita, a literatura, as letras estão aí pra gente também encontrar nossa maneira de escrever. Claro que algumas pessoas vão falar, não, existe um livro bom e um livro ruim, mas não sei. Ela foge de muitas regrinhas que pra mim fazem dela uma gênia. Você gosta dela? Eu nunca li, mas eu conheço super esse livro. Tá na minha lista, mas eu nunca li. Ela tem... Chega uma hora que ela faz quase um jogo com você dentro do livro. Eu vou atrás. Não, é genial. Não, Irado. você falou que gosta de sarcasmo, né, ironia. Cara, tem um livro que é maravilhoso, que foi o anterior que a gente deu do clube. Eu juro que eu não tô falando que é porque é do clube, porque foi uma das melhores leituras desse ano. Chama As Primas. Eu tenho todos, né? Porque eu tenho o seu clube. É verdade. Eu vou pegar. As Primas, da Aurora Venturini. Cara, é uma mulher, uma menina, entra na cabeça de uma criança que nasce numa família totalmente caótica, praticamente só tem mulheres. E ela tem um humor ácido porque ela vai começar... E você se sente mal lendo, porque você tá rindo por coisas, mas tem todo um contexto. Ela escreveu, só pra você saber, esse livro acho que foi com 81 anos. E ela ganhou um prêmio com 81 anos, por causa desse livro, sem saberem quem era, ela fala, que essa mulher que escreveu esse livro doido, cara, vamos premiar. Ela chega, e quando ela vai receber o prêmio, ela fala, finalmente um júri que entende das coisas. Chique! A filha dela é maluca, ela foi amiga de Simone Beauvoir, Sartre, não sei, uma argentina. E ela escreve dessa família caótica, tem temas super delicados, mas que não ficam pesados. Eu vou ler. Cara. As E Primas. Ai, eu amo curtinho. quem escreve com personalidade, Não, gente, esse sabe? livro, pra mim, foi o melhor do clube até o momento desse ano, tá? Irado. Você pensa numa Eu senhorinha vou ler. escrevendo isso, e assim, sem filtro absolutamente nenhum. Foi maravilhoso. Tem alguma mania de leitura que vocês carregam desde sempre ou que apareceu do nada? Acho que ler mais de um livro ao mesmo tempo. Sempre leio mais de um livro Nossa, ao mesmo tempo. nunca passou pela minha cabeça fazer Eu também isso. leio Eu mais tenho de um ao mesmo tempo. pânico. Pânico. Eu comecei a tentar. Então eu tô, tipo assim, um de autoajuda e um do Harry Potter. Aí eu vou E eu intercalando. marco minhas leituras também. Preciso marcar com aqueles post-its. Senão parece que vai sumir. Eu nunca vou abrir, provavelmente. não. Isso é uma coisa que eu tenho mania. Desde sempre eu passo marca-texto. Eu marco, eu não sei se eu tenho. Eu marco tudo, eu escrevo muito em cima do livro, leio mais de um ao mesmo tempo. E eu sou muito desapegada. Porque quando me perguntam assim, como é que lê tanto? Falo, porque eu não me importo muito. Então, assim, achei chato, tchau. Sigo em Próximo. frente, eu. Nossa, eu me pulo pa- forço muito. Nossa, não me forço. Eu abandono. Pular a página, eu acho que eu não tenho esse costume. Porque se eu começo a ver que eu tô tendo que querer pular muita página, eu falo, é pra eu abandonar mesmo isso, né? Não, mas às vezes. Aí eu volto, entendeu? Eu falo, melhorou, para de ser teimosa. Não, mas eu não acho nenhum problema também se quiser pular, entendeu? Mas eu acho que... Eu penso isso, se eu tô querendo, vamos pro próximo. Tem tanta Nossa, coisa eu que sou quero muito ler, certinha. Eu preciso ir página por página. E sabe quando você tá ficando bom e aí você começa a ler mais rápido pra chegar na parte que você quer que chegue? Tipo assim, os personagens finalmente vão se beijar. Aí você começa a pular. Só que aí eu Cadê o falo... sexo, aí, porra? aí eu me sinto mal. Aí eu me Não sinto vão transar mal. nunca? Aí Cadê a baixaria disso Pô, aqui? Ai, eu me finalmente sinto tô lendo mal. livro gay e agora cadê? Não tem sexo. Só li sexo hétero, né? Só de graça. Ai, que alívio, né? É. Aí eu tenho que Quatro tem voltar sexo- tudo. Não, em ambos os livros que eu falei, tem sexo gay pro público, pras bias lésbicas. Você tem que fazer essa curadoria, amor. Não, tem um livro pesado que eu li uma vez. Que eu Ai, li. faz um Eu curadoria, acho. Livros hot. que tem passagens de sexo. E é um dom sexys. saber escrever passagens de sexo, porque senão vira uma coisa muito clichê. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês acordam? Infelizmente, é pegar o celular. Também, não vou mentir. Pego o celular, eu cancelo o alarme,
e vejo... E geralmente e aí vem um E aí já cachorro bate a me lamber. ansiedade Não, com 50... mas eu vou te falar uma O que eu coisa. preciso fazer? Que horas eu perdi o horário? Tem mensagem? Eu tô devendo pra quem? Mas O posso bolo vai falar? bater. Isso me dá muito pânico. Eu não faço mais isso. Mas, amiga, De pânico. esse é um dos temas que pra mim tá mais em alta na minha cabeça, que é... A gente tá doente, tá? De celular. Completamente. Completamente doente. A gente não consegue ir pra leitura, né? Isso é um problema, porque como é que eu vou ler alguma... Como é que eu vou falar pra alguém que... Mas, amigo, pra criatividade também? Sim, mas tá tudo envolvido, porque... Tipo, como é que eu vou fazer alguém ler um livro de 400 páginas se ela não consegue assistir um filme de 1 minuto e meio, um Reels? Você entendeu? perfeito. Isso tá cada vez mais rápido. A gente não consegue. Tem até um professor norte-americano que deu um termo para isso que chama impaciência cognitiva, que é a incapacidade de ficar muito tempo focado em uma atividade só. Então, o que acontece? As pessoas, né, que a gente fala já disso bastante, mas ela precisa de estímulos o tempo todo. E quando isso vem para a leitura, primeiro a pessoa está tentando ler, quando ela vê, ela já se distraiu, ela leu. Isso acontece, é normal, mas a pessoa não consegue sair disso. Ela tá indo numa página, ela não consegue finalizar, porque ela se distrai a todo momento. Outra coisa, ela precisa de livros que tenham plot twists a cada capítulo. Sabe, final de Nossa, novela? que interessante Porque ela não isso. consegue mais lidar com o tédio, com a paciência, com o tempo, o silêncio que a leitura exige. A leitura exige muito esse silêncio, muito essa pausa. E os livros, eles, hoje em dia, até escritos até então, eles têm isso, mas a pessoa não consegue mais lidar. Então ela fica buscando. E a pergunta que eu mais recebo: preciso de livros que me prendam até o final. Entendeu? Porque a pessoa não consegue mais lidar com um momento tranquilo. A gente não sabe mais lidar com o tédio. Não, Não? de forma alguma. Como é que é? Você senta num táxi, numa sala de espera, antigamente tinha a revista Caras Velha lá que você ficava, você nem sabia ler. Né? Nossa, eu amava, eu me Hoje em atualizava dia, de tudo ali. Ou você ficava assim. O gibi. Né? Você assistia Puta, um amava filme, gibi. um programa, um desenho na TV. Era o que tava passando, porque tinham 2 canais. Você via no meio, se você não gostava, você não via, mas se você assistia, tinham as pausas, né? Os comerciais. Eu brinco que nos comerciais que eu comecei a ouvir umas palavras que eu nunca existia, que era assim... que eu não conhecia, que era INSS, aposentadoria, FGTS, era sempre isso. Juro Os velhinhos por à Deus tarde, que os sim. senhorzinhos fofos, mas eu não entendi o que eles estavam falando. Eu decorava E eu ficava tudo. assim, ó. O Ted, o meu sobrinho, gente, não, porque é de um filme pro outro. Eles não sabem mais o que é a pausa. Então, como é que vai ser essa nova geração pra ler livros mais densos, que exijam mais Mas é muito tempo, interessante né? porque agora também está sendo desenvolvido desenhos que não estimulem tanto alguma coisa, Então, que a gente já tá tenham passos pra tempo. trás, Hã? né? É a Bluey. Como é que é? Nossa, os sobrinhos do meu namorado são obcecados. Assim, Sério? se ele. Amor, a Bluey, eu nunca conheci esse ser na minha vida, depois eu não conseguia parar de pensar nisso. Era um uma pânico. pira. Mas, amiga, Né? o que me assusta é que, tudo bem, a gente tá pensando agora na nova geração, beleza, as criancinhas. Mas a gente... Não, total. E aqui que a gente tá pensando pra gente. A gente também está nessa, não é só a nova geração. Imagina. São os meus pais, somos nós. Porque o chat GPT vem pra coroar isso, que é basicamente o quê? Eu não vou nem elaborar mais os meus Minha pensamentos. mãe tava muito orgulhosa. Eu vou que... mandar minha mãe fazer uma carta pra minha mãe de aniversário, o chat GPT. Literalmente. Então, como é que eu vou refletir sobre os meus sentimentos, sobre minha mãe? Vamos pensar um pouquinho. Não, vai vir uma coisa meio padrão, que é bonitinha, entrega. Eu nunca vou saber mais o que é corrigir uma coisa minha. Escrever um livro, você apaga, né? Você sabe, você vai, você corrige. O ChatGPT não, ele já te entrega, você nem vê o que ele mudou, copia lá, dá uma lida por cima e vai. Mas eu acho que tá tendo em contrapartida. As pessoas também estão sendo prejudicadas por conta disso. Tipo, eu acho que tá tendo um filtro um pouco maior de exigência. Eu não sei, eu vi esses dias um vídeo onde eu não lembro que agência que essa menina trabalhava, mas ela falou que eles abriram um processo seletivo e que muitas respostas nitidamente eram no ChatGPT e ela fez um recorte onde tudo tava exatamente igual. Tipo assim, começava do mesmo jeito e eram tipo, cara, umas 80 respostas Isso, absolutamente iguais. Então eu acho que assim, aos poucos também vai começar a existir um pouco de... Não sei, ou um certo tipo de filtro, ou a pessoa vai ser prejudicada por isso de alguma forma, ou então talvez quem pensa seja exaltado. Eu acho que é um... Eu vou ser muito pessimista, mas você vai entender que eu vou Perfeito. chegar numa solução, prometo, tá? Eu acho que não é a gente que vai filtrar. A inteligência artificial, ela vai evoluir para que isso não aconteça. Tá evoluindo muito rápido. Então, em breve, realmente vai ser muito difícil, ou praticamente impossível de ver a diferença. Mas a gente vai ter que ter legislação.
Eu acho que vai ter que cobrar de política pública. Igual celular nas escolas. Eu acho que, assim, e já passou da hora, né? A gente teve, inclusive, é porque não passou no Senado americano, mas já um pedido das Big Techs. Eles falaram, não sabe. Eu acho que é, inclusive, uma carta que o Bill Gates faz parte, tá? Não sabemos para onde isso está indo, está evoluindo mais rápido do que previmos. Precisamos Perdemos o controle, Perdemos o controle. E isso entra com o deepfake. Então, assim, eu acho que vai evoluir muito, mas a gente precisa... É um pouco o caminho das bets. Perfeito. Precisa de legislação. Precisa ser... Então, assim, você responder uma entrevista de trabalho com o ChatGPT tem que ser ilegal, entende? Perfeito. Igual plágio, não é ilegal? É isso. Então, eu acho que eu acredito mais nesse caminho, assim, de politizar bom caminho. a conversa. Não sei quanto tempo vai levar. Mas eu não acredito que a gente vai deixar... O ser humano, a gente adora economizar energia cerebral. Assim, tudo Fugir da dor. Cara, isso é muito problema, porque isso no longo prazo... A gente precisa gastar energia no cérebro. Porque é assim que a gente... cresce, que a gente cria nossos repertórios, que a gente entende sobre quem a gente é e tal. Se fica uma coisa muito rasa, você vai indo nesse raso, do raso pra economizar tempo, mas você não vai chegar em lugar nenhum. Né? E aí, como é que... Entendeu? A gente fez um ensino médio, eu não tinha internet. Amiga... Já mudou tudo. Exato, eu tinha que ficar lá, aí apaga, aí erra, aí fica horrível. Tinha que achar Mas no livro. faz parte ficar horrível, mas isso bom, não, é muito positivo. É necessário ficar horrível, é indispensável. Falhar é essencial. Exato. Essencial. E você ter a crítica, qual é o problema de identificar está horrível? É muito importante você conseguir desenvolver isso. Ó, está horrível, isso está bom, isso não está. Quando vem tudo padrão ChatGPT, a pessoa não consegue nem mais diferenciar. Não, até porque não tá nem bom nem ruim, é uma coisa meio neutra. Não, Ai, isso me gente, apavora, gente. eu tenho que Por isso que a gente tem que encerrar. sair das redes, aqueles loucos, né, que tá dando na rede. A ideia- Vamos largar as redes. Vamos só participar de Clube do Livro. Por onde? tag.com/. Mandar carta pros leitores. Meus amores, a gente tá chegando no final desse podcast. Esse episódio foi maravilhoso. Eu queria saber o que tem aí pelo futuro pra vocês deixarem pros nossos ouvintes. Vocês me encontram toda segunda-feira no Bom Dia Óbvias, @óbvias.cc, @chapadinhas de endorfina. Teremos esse ano, vou puxar esse gancho, muitos encontros presenciais. Então, estou muito feliz. A gente vai ter um calendário extenso de treinões de chapadinhas de endorfina, que, assim, são dias maravilhosos, centenas de mulheres. Então, a gente está rodando o Brasil. Próxima parada no Rio de Janeiro, depois a gente vai para Recife. Não tinha contado ainda de Recife, mas já que vai sair em agosto, vai fazer sentido. Estou muito Irado. animada. E eu também tenho um calendário grande de turnê de autógrafos, passando também por muitas cidades brasileiras. Então, tô louca pra encontrar todo mundo ao vivo. Eu quero te encontrar ao vivo, amiga. Mas Já você temos sempre que aqui, você gente. quiser. Mas eu quero num Bom Dia Óbvias, eu quero num babadão. Pois é, a gente fazer esse cross, né? Ia ser icônico, amiga. Né? A gente fazer o volta. E você, Pedro? Eu tô por aí. Eu tô... Então, vai ser em agosto, né? Em agosto vai abrir a turma de 2026 do meu Clube do Livro, que é o Bookster pelo Mundo. Uhul! Que a gente cada mês a gente lê um livro de um país diferente. E a ideia é um mergulho naquele país, porque quem assina tem acesso a um Instagram exclusivo. Tem muito conteúdo, professor de história, professor de geografia, lives, assim, conteúdo quase diariamente. E esse ano vão ser 9 livros inéditos que a gente está trazendo de fora do Brasil. Tem traduções inéditas de idiomas que nunca foram traduzidos direto para o português. Então, tá muito legal. Chama Bookster pelo Mundo. Aí no Instagram, Bookster, TikTok, Bookster. Tem o podcast com a Camila Frender, que é E os Namoradinhos, que é um lado mais cômico. Tem o meu podcast Daria um Livro, que agora a gente tá numa pausa. Estou aí escrevendo meu segundo livro. Eu não sabia. Que um dia sai. Um dia assim. Gente, eu vou escrever um livro também pra fazer companhia pra vocês. Mas o meu vai ser infantil. Eu tô muito pronta. Com ilustrações. Vai ser tudo, amiga. Já tenho na minha Posso falar que a gente cabeça. tá na era de ouro da literatura infantil? Tem uns livros tão maravilhosos. Não, mas você não tá entendendo. Eu quero, assim, muito. faz 10...
um dos meus planos é escrever um livro infantil e isso tá na minha cabeça e ele vai se rolar. Escreva, Eu aviso amiga. vocês, amor. Eu já consegui ver. Com a estética. Vai ser meio de moda. Vai ser meio tudo. Vai ser tudo, gente. Vai ser meio tudo. Aí eu espero vocês lá na sessão de autógrafo. É Mix Don't Match. Mix and Please Don't Match. Mix and Please Don't Match. Meus amores, obrigada por estarem com a gente. Não deixem de seguir o canal, ativar o sininho, like e, obviamente, comentar desse episódio icônico. Pedro, Marcela, muito obrigada. Foi Obrigado, foda, gente. amei. Obrigada, Vi. Obrigada, Pedro, também. Obrigado. Estamos juntos sempre. Demais. Foi lindo.